Lembrem-se que, do ponto de vista da terapia cognitivo-comportamental, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, aquilo que eu faço, aquilo que eu sinto, depende basicamente daquilo em que eu acredito. São as minhas crenças em relação a mim mesmo, crenças em relação aos outros, crenças em relação à vida em geral, ao mundo, que vão determinar, basicamente, como eu vou reagir às circunstâncias da vida. Os meus sentimentos, os meus comportamentos têm muito a ver com aquilo em que eu acredito. Por isso que a terapia se chama cognitivo-comportamental. Cognitivo vem de pensamento, crença. Comportamental são as nossas ações, as nossas atitudes. Muitas pessoas, quando ingressam na terapia, dizem assim: eu tenho muita dificuldade em mudar os meus sentimentos. Tenho muita dificuldade em controlar a minha ansiedade. Tenho muita dificuldade em lidar com a minha depressão, com a minha fúria. Às vezes a pessoa fala assim para mim: Roy, eu tenho uma fúria, que eu acho que eu vou matar alguém. Então, esses sentimentos precisam ser trabalhados. Em última análise, eu só consigo mudar sentimentos se eu mudo crenças. Enquanto eu não mudar as minhas crenças, eu não consigo mudar os meus sentimentos. Porque os sentimentos são uma reação àquilo em que eu acredito. O problema é que às vezes não, na maioria das vezes, a gente não sabe em que a gente acredita. Não é interessante? A maioria das nossas crenças não está no nosso consciente, está no nosso subconsciente. E a gente só descobre aquilo em que a gente realmente crê a partir dos sentimentos e dos comportamentos. Por isso que existe uma técnica dentro da terapia cognitiva que chama técnica da seta descendente. Uma seta descendente. Imagina uma seta apontando para baixo. Por que chama seta descendente? Porque a pessoa vai dizer o que ela fez, o dia que ela fez, quais eram as circunstâncias em que ela se encontrava quando ela fez determinada coisa, quando ela sentiu determinada coisa. E aí, a partir da seta descendente, a gente vai perguntando: tá, e aí, mas o que você pensou? Se isso que você pensou é verdade, o que você diria a você mesmo em outra situação? E a gente vai caminhando para baixo até chegar na conclusão de qual é a crença da pessoa. Chama questionamento socrático, vem do filósofo Sócrates. Então a gente vai questionando até chegar na crença. Falando em questionamento, não existe terapia sem questionamento. Não existe terapia sem reflexão. A reflexão é parte fundamental da terapia. Aqui a gente vai estimular vocês a refletir, a se questionar o porquê da sua. Ok, então, posto isso, nós temos 3 tipos de crenças. Crenças em relação a quem eu sou, crenças em relação a quem são os outros e crenças em relação à vida em geral. Tá? Então, o Aaron Beck, que foi um psiquiatra que criou a terapia cognitivo-comportamental moderna, ele dizia que as pessoas depressivas têm a chamada tríade cognitiva negativa. Tríade vem de 3. Qual é a tríade cognitiva negativa? A pessoa tem crenças negativas em relação a si mesma, a pessoa tem crenças negativas em relação aos outros e a pessoa tem crenças negativas em relação ao mundo. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa sem valor. As outras pessoas são os desgraçados que querem se aproveitar de mim. E a vida é uma droga. Então, vou fazer um gancho com o que o criador da terapia cognitiva afirmou. Veja bem, se eu tenho crenças negativas em relação a mim mesmo, eu sou uma droga de pessoa, eu sou um imbecil, eu sou burro, eu nunca dou certo na vida. Tenho crenças negativas em relação aos outros. Os outros são safados, malandros, sem vergonha. E a vida
Nem sei para que eu nasci. A vida é uma droga. Ó, tríade cognitiva negativa. Sim. Gente, uma pessoa que tem essa tríade cognitiva negativa, certamente vai ter. E agora eu pergunto para vocês, o que adianta eu dar um remédio se essa pessoa não mudar as suas... Qual vai ser o efeito do remédio? Vai talvez mascarar alguns sintomas, né, de depressão, mas enquanto essa pessoa não mudar a sua filosofia de vida, ela não vai melhorar da sua ansiedade e depressão. Então vejam, o problema é embaixo, tá? Não adianta eu querer ter sentimentos de felicidade, otimismo, positividade na vida, se as minhas raízes, que são as crenças, forem negativas. Não tem como. A terapia cognitiva, para facilitar o nosso trabalho, principalmente num determinado ramo dela, que foi o primeiro ramo que surgiu, que foi criado por um psicólogo na década de 60, o nome dele era Albert Ellis. Ele criou a primeira vertente que existe até hoje, e é muito prática e rápida de trabalhar. Chama terapia racional emotivo comportamental. Ele fazia um trabalho com milhares de pessoas sofrendo de problemas psiquiátricos. Ele conseguiu detectar as 12 crenças mais comuns das pessoas com depressão e ansiedade. Que é diferente da psicanálise, que a pessoa leva às vezes anos para descobrir quais são os problemas dela. A terapia cognitiva vai no outro sentido, ela já te dá de mão beijada, olha, provavelmente é isso, vê que faz sentido para você e o resultado é rápido. Então, por quê? Porque ela identificou qual foi a crença dela. Aqui nessa folha, vocês têm 12 crenças, tá? Que são as, aqui a gente chama de crenças irracionais. Irracionais. Lembre-se, terapia cognitiva não trabalha com pensamento positivo, trabalha com pensamento racional. Eu não vou chegar para você e falar aqui, olha, se você pensar, eu sou uma pessoa legal, eu vou fazer muito sucesso na vida, vai dar tudo certo para mim, isso é terapia? Não é, não é. A terapia trabalha com razão, raciocínio, tá? Então vocês vão descobrir uma coisa interessante. Por trás de todos os sentimentos que trazem desconforto emocional, então, depressão, ansiedade, angústia, desesperança, ira, ciúme, inveja, estão pensamentos irracionais. E a gente vai mudar como? Se o problema que causa o meu desconforto é um pensamento irracional, qual é a mágica, gente? Qual é a mágica para a felicidade? É aprender a raciocinar. É aprender a raciocinar. É aprender a pensar racionalmente. Antes de falar e pensar antes de fazer. Tá? Então vamos lá. Essas 12 crenças que o Albert Ellis detectou na população em geral, a crença que mais traz sofrimento emocional é a que aparece em primeiro lugar, que é a seguinte: eu preciso ser amado e aprovado por todos. Preciso ser amado pelas pessoas. O universo tem que me aprovar. É a crença que mais gera ansiedade e depressão. Por quê? Porque muitas pessoas não admitem, mas se elas forem verificar realmente qual é a filosofia de vida delas, elas fazem de tudo para serem aprovadas pelas pessoas. E a única pessoa que realmente tem que te aprovar é você mesmo. A única pessoa que realmente tem que te aprovar. Não preciso ir para o outro extremo e fazer coisas para as pessoas me reprovarem. Mas, se eu crio a expectativa, vamos lá, se eu crio a expectativa de que o meu marido ou a minha esposa tem que me amar muito e tem que me aprovar em tudo que eu falar e fizer, muito provavelmente eu vou me frustrar. Sim. Eu vou me aborrecer. Porque é uma expectativa
irrealista. Não tem ninguém, gente, nem Jesus Cristo conseguiu a aprovação da maioria das pessoas. Em relação ao amor, claro que é legal ser amado, mas e se eu não for amado? Se eu criar a ideia de que na vida as pessoas, meus amigos, têm que me amar, as pessoas, meus vizinhos têm que me aprovar, a minha família tem que gostar muito de mim, eu vou me frustrar. A terapia cognitiva ensina uma maneira mais saudável de eu lidar com essa crença. Então, à direita, vocês vão ver as afirmações lógicas. Ó, qual é a afirmação racional? Prefiro pessoas que gostem de mim. É lógico. Para que eu vou preferir pessoas que me odeiam? Não, eu prefiro pessoas que gostam de mim. Mas é irreal esperar que todos gostem de mim. Não é realista. Só porque alguns talvez não gostem, não significa que eu não seja legal. Posso ficar bem, mesmo se algumas pessoas não gostarem de mim. Eu gostaria que meu marido ou minha esposa me aprovasse mais, me elogiasse mais. Mas se ele não fizer isso, está tudo bem, porque eu não dependo dele, nem dela, nem de ninguém. O importante é eu agir de maneira que concorde com as minhas convicções. Olha que libertação, gente. É uma libertação isso aí. Você não precisar do aplauso. Gente, isso daí é uma independência. Né? Eu não preciso do aplauso nem da aprovação de ninguém. Vamos para o 2. O 2 é muito comum nas mulheres da nossa cultura. Eu preciso ser competente, adequado e bem-sucedido em todos os aspectos. Eu preciso ser uma super-mulher. Eu preciso dar conta de tudo em casa. Dos meus filhos, do meu marido, eu tenho que dar conta da roupa, eu tenho que dar conta da cozinha. E ainda preciso mostrar para as minhas amigas que eu faço academia e sou saradinha. Gente, é irreal. Né? É irreal. E a vida dessa pessoa se torna um verdadeiro inferno. Olha, mais um pensamento escravizador. Você tem que ser perfeito. Você tem que dar conta de tudo. Você tem que ser o melhor. Você é engenheiro, tem que ser o melhor engenheiro da empresa. Se é vendedor, você tem que atingir a meta e bater a meta mais do que os seus concorrentes lá. Não tem amigo não, hein? Estou todos querendo passar a perna em você. Gente, não adianta eu tomar remédio se eu penso assim. Eu tenho que corrigir o quê? O pensamento. Né? Então, aqui à direita vem o pensamento racional. Sou competente em algumas coisas e não em outras. Gente, isso aqui é uma libertação. Eu não sou bom em tudo, nem posso ser bom em tudo. Eu sou bom em algumas coisas. Em outras coisas eu sou péssimo. Eu, quando era adolescente, eu era um bom goleiro. Vocês podem não acreditar, mas eu era um bom goleiro. Primeiro porque eu não precisava correr, eu gostava de ser goleiro, porque os outros corriam. Não me bota na linha como atacante que vai dar ruim. Então, é a mesma coisa num jogo de futebol. Cada um tem a sua posição. Não adianta colocar um cara que é back como centroavante, vai dar ruim. O cara pode ser um excelente back, mas o cara pode ser um péssimo centroavante. Então, na vida é a mesma coisa. Todo mundo, sem exceção, todo mundo é competente em alguma coisa. O grande desafio é a gente, às vezes, ajudar a pessoa a descobrir qual é a área em que ele é competente. Tem gente que não, a vida não ofereceu oportunidades suficientes para ele descobrir em que ele é bom. Mas certamente o cara saiu da maternidade, ingressou no mundo, algum papel ele tem. Esse papel ele vai descobrir, o que a gente chama de descobrir o seu propósito de vida. Isso nos
livros de psicologia, de espiritualidade, chama descobrir o nosso propósito de vida. Falando em português mais simples, descobrir o seu propósito de vida é descobrir aquilo que você realmente gosta de fazer e faz bem. Todos nós temos alguma coisa que a gente gosta de fazer e faz bem. Tem gente que faz mais de duas coisas bem, tem gente que faz só uma coisa bem. O importante é descubra o que você gosta de fazer e faz bem. Esse é o seu propósito. E é nessa área que você vai ser competente. Você não precisa ser competente em tudo, gente. Você não precisa fazer um super prato de camarão só para agradar a esposa, o marido, ou a vizinha, ou quem quer que seja. Você não precisa ser o cara mais esbelto do prédio, do bairro. Não precisa. Tá? Então vamos lá, ó. Sou competente em algumas coisas e não em outras. Embora eu possa trabalhar no aperfeiçoamento de minhas habilidades, não existe motivo para eu ser competente em todas as áreas. Vocês estão percebendo que tudo isso são cobranças internas, né? O 3. O mundo deveria ser um lugar justo. Eu deveria sempre ser tratado de forma justa. É claro que a justiça é um valor de grande importância. E como seria bom se todas as pessoas lutassem por um mundo mais justo. Isso é uma coisa. Mas esperar que o mundo sempre vai ser justo com você, comigo, é uma ilusão. O mundo às vezes pode não ser justo comigo. Eu sou filho de imigrantes refugiados. Foram vítimas de perseguição, de guerra. O mundo não foi justo com os meus pais. O mundo nem sempre vai ser justo comigo. Não vai ser justo com você. Você vai, talvez hoje, amanhã, aconteça alguma injustiça com você. Mas essa é a vida, é isso aí. Não é? Claro que eu gostaria que o mundo fosse super justo comigo. Vejam como é importante. Ó, aqui vem uma diferença entre pensamento positivo e pensamento racional. Pensamento positivo. O mundo vai ser muito justo comigo, vai dar tudo certo na minha vida. Isso é pensamento positivo. Vai gerar o quê? Frustração. Porque nem sempre isso vai acontecer. Agora, qual é o pensamento racional? Muitas vezes o mundo vai ser justo, mas haverá ocasiões em que eu vou sofrer injustiças. Faz parte da existência, faz parte do aprendizado. Então vamos lá, aqui, ó, terceiro. O mundo é cheio de injustiça. Por exemplo, quem assiste o que está acontecendo em Gaza, coitado desses caras, os caras só levam bomba. Os caras não têm um minuto de sossego. A qualquer momento cai uma bomba em cima dos caras. Os caras perderam tudo. Perderam casa, não tem saúde, não tem supermercado. Os caras sobrevivem que nem bicho lá. Não conseguem tomar banho, não tem nada. O mundo é muito injusto. Mas os caras estão lá vivendo. Então, o mundo é cheio de injustiças. Muitas coisas não são justas e as chances são de que, às vezes, não é toda hora, tá? Mas, às vezes, eu vou sofrer alguma injustiça. Quarta crença seria uma coisa que eu ficaria tão feliz se acontecesse, mas não acontece. As pessoas deveriam ter valores e crenças iguais às minhas e fazerem tudo como eu faria. Mas sabe onde a gente encontra muito essa ilusão? No casamento. E é por isso que a maioria dos casamentos, estatisticamente, não dá certo. Por que não dá certo? Não precisa nem ser casamento, geralmente, porque a gente acredita, alguém fez a gente acreditar que aquilo que a gente crê é o certo. A maneira como eu faço é o certo. A gente não consegue questionar, mas por que é o certo? É verdade? A minha mãe me ensinou assim, mas não quer dizer que esse seja o certo, ou pode até ser certo, mas não é a única maneira certa. Por que eu tenho que acreditar que
Você só é uma pessoa de valor se você concordar com o que eu penso. Ou se você fizer as coisas do jeito que eu faço. Então imaginem uma relação entre duas pessoas, uma sempre tendo a expectativa de que o outro vai fazer do jeito que ela quer, que o outro vai acreditar no que ela acredita, de que o outro tem como objetivo fazer ela feliz. Olha que fantasia eu acreditar que o meu companheiro está lá, porque o universo o mandou para eu ser feliz. O que é mais racional pensar? As pessoas têm o direito de defender valores e crenças diferentes dos meus. E às vezes dirão ou farão algo de que eu não goste. Seria agradável se fizessem sempre o que julgo certo. Claro que é agradável. Mas às vezes farão coisas que julgo serem erradas. Eu tenho uma certa maneira de pensar em termos de política e espiritualidade, religião. Eu tenho uma certa maneira de pensar. Eu convivo com pessoas que têm opiniões totalmente opostas às minhas. Tentar me colocar no lugar dele para entender qual é a visão de mundo dele, para ver se alguma coisa faz sentido. Qual é o objetivo disso? Entender que o cara é tão humano e falho como eu, para eu não me julgar o supra-sumo da verdade. O cara que sabe tudo e aquilo que eu creio é a regra. Não podemos ser assim. A gente vai sofrer. A gente vai conviver com pessoas que às vezes têm valores totalmente diferentes dos nossos. E mesmo que eu não concorde com o cara, eu preciso aceitar que se ele crê dessa maneira, algum raciocínio ele seguiu. Eu não vou concordar com a pessoa, não vou concordar. Mas eu preciso ser humano a ponto de falar, cara, você é um ser humano igual a mim, você tem o direito de seguir as suas convicções, mesmo que eu não concorde com elas. E é um respeito baseado na oquidade. Eu acredito que eu sou ok e que o outro é tão ok quanto eu sou. Embora ele pense de uma maneira que às vezes me causa até uma certa, uma repulsa. Nossa, como que o cara pode defender uma ideia dessa? É difícil a gente colocar em prática, né? O cara tem o direito de defender aquilo que ele acredita, embora não tenha nada a ver com a minha filosofia de vida. Então, gente, você convive com alguém que pensa muito diferente de você, ou no trabalho, ou em casa, às vezes é um marido, às vezes é a esposa. Quando é uma pessoa que não tem laço afetivo, tira de ler. É quando essa pessoa mora com você, convive com você. Você estaria aberto a aceitar o fato que o outro tem direito de pensar diferente? Esse é o ponto. Às vezes a pessoa, não é o meu caso, felizmente, mas às vezes você mora com uma pessoa que vai votar naquele candidato que é inimigo mortal do candidato que você vai votar. Mas aí que vem a filosofia. O cara tem direito de ir. Isso mostra para a gente como as nossas crenças, às vezes, são tão enraizadas que a gente não consegue abrir mão de certas coisas.